Boa tarde a todos. Vamos então dar início a este webinar. O meu nome é Carlos Brito, sou o vice-reitor para a área de investigação da Universidade Portucalense e dou as boas-vindas a todos os participantes neste evento. Como referi há pouco, tínhamos mais de 100 inscrições, perto das 120, inclusivamente do estrangeiro e concretamente do Brasil. Temos também pessoas do Brasil a assistir, e este evento que vamos ter hoje aqui integra-se num ciclo que foi criado há relativamente pouco tempo e que se chama Webinars at UPT, na Universidade Portucalense. O objetivo deste ciclo do webinar, que provavelmente irá ficar e irá continuar mesmo após, enfim, esta pandemia que nós estamos agora a sofrer, tem por objetivo, dizia eu, ajudar a difundir o conhecimento que é produzido dentro da Universidade Portucalense. Nós, na Universidade, ensinamos, investigamos, mas também temos a obrigação, que não é apenas a oportunidade, mas é a obrigação de passar este conhecimento de ponta para aquilo que é a sociedade, em produtos, em serviços e também em formatos como este, em que de uma forma, eu diria, despretensiosa, de uma forma abrangente, falamos de coisas sérias e complicadas. O tema do webinar de hoje é património e cultura partilhados, integra-se nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebrou no passado dia 18, e o meu papel aqui é muito simples, porque eu só faço esta parte. Eu, a partir de agora, eu entrego as rédeas, a orientação deste webinar à minha colega, a professora Isabel Freitas, que é diretora do Departamento de Turismo, Património e Cultura e que, de facto, foi quem organizou este webinar. O meu papel foi muito enquadrar, acolher, ajudar naquilo que pude, mas, Isabel, a palavra é sua. Eu vou porque certamente irá apresentar os participantes. Antes, no entanto, e institucionalmente, eu tenho que agradecer a dois parceiros que estiveram connosco também nesta organização, que é, e tenho que o agradecer institucionalmente, que é a Direção-Geral do Património Cultural e o ICMUS Portugal. Muito obrigado por connosco terem estado e terem viabilizado este webinar que vamos agora começar. Isabel, a palavra é... Doutora Isabel, doutora Isabel, peça às pessoas para desligarem o micro, porque há uma parte grande que ainda não desligou. Muito bem. Obrigado, era só isso. Bom, boa tarde a todos e muito obrigada, Sr. Professor Carlos Brito. De facto, este webinar está a comemorar o dia 18 de abril, dia que comemora monumentos e sítios, e em Portugal, como o Sr. Professor já referiu, o ICMUS Portugal e a DGPC são as entidades responsáveis por partilhar com as outras instituições, já que estamos no tema principal de partilha, partilhar com outras instituições que trabalham património, estudam património, reflexões sobre quer os conceitos, quer as práticas que envolvem tudo o que é cultura partilhada, património partilhado, responsabilidade partilhada, que é, portanto, o tema que hoje, que a DGPC e o ICMUS Portugal, de uma forma internacional, atenção, é internacional, portanto não é apenas celebrado e comemorado em Portugal, este é um tema que é tratado internacionalmente, e internacionalmente temos desenvolvido todos estes momentos de partilha em torno destes conceitos. Partilhar, poderia dizer, e partilhar o património para anunciar um pouco o tema e os nossos convidados, que temos duas grandes vertentes aqui incluídas dentro desta partilha de património,
uma vertente ligada àquilo que é a comunicação, a valorização, a salvaguarda do património, que nos traz uma responsabilidade partilhada, voltando ao tema principal colocado pelo ICOMOS e pela DGPC, neste Dia Internacional, é uma partilha de responsabilidade de todos nós. Portanto, há aqui uma responsabilidade de todos nós de salvaguardarmos, partilharmos, comunicarmos, valorizarmos este património. Esta é uma das vertentes que irão os nossos convidados também abordar. Uma outra vertente que é intrínseca àquilo que é o património, quem estuda património e trabalha com património, sabe que património é partilha, património não podemos desagregar dessa partilha, tendo em conta que há uma construção comum, uma construção das comunidades, das sociedades, na construção daquilo que é a sua própria identidade, daquilo que é o que representa e o testemunho que representa a vivência num determinado sítio, num determinado lugar, num determinado local, num espaço, num tempo, aquilo que é a vivência do homem no planeta Terra. Portanto, é algo que de facto é universal, é comum, esta partilha envolve esta universalidade e esta comunicação comum, de construção comum daquilo que nós somos, daquilo que é e que mais nos caracteriza. E para ficarmos com duas imagens que eu não poderia deixar de partilhar convosco também, para passar para os nossos convidados, há duas imagens que penso refletem muito bem este momento de partilha e que em simultâneo nos permitem entender o valor que tem o património enquanto património e o valor desta partilha. É que, de facto, este é o único elemento que poderá continuar para além da própria vida, ou seja, se a vida na Terra, e já que estamos em Covid, uma situação dramática, se a vida na Terra desaparecesse, o património manter-se-ia, e é aquilo que se mantém para as futuras gerações e para a posteridade. E uma outra imagem que eu também não posso deixar de partilhar e que introduz e que nos permite também valorizar este momento, e eu ia chamar as palavras de um pensador que utilizo nas minhas aulas com frequência para explicar o valor do património. E Robert Frost disse que se algo aprendeu com a vida é que a vida continua. E eu costumo dizer aos meus alunos, se algo aprendemos com o património, é que de facto a vida continua. E é este acumular destas situações que nos permitem a partilha e a vivência. E com base nisto que é o nosso tema de hoje, passaria a apresentar brevemente, porque os currículos são muito longos, mas passaria a apresentar brevemente os nossos convidados. Poderia começar por Orlando Sousa. Orlando Sousa é licenciado em História, mestre em Arqueologia, tem também o curso de Alta Direção em Administração Pública, é arqueólogo, técnico superior da Direção Regional de Cultura do Norte, membro do ICOMOS e é representante no ICOMOS no Comitê Internacional de Interpretação. É uma pessoa que reúne aqui a Direção Regional de Cultura e o ICOMOS. A doutora Isabel Fernandes, quem cumprimento também, licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem o curso de Conservador de Museus, doutorou-se pela Universidade do Minho no ramo de História, na área de especialização em Idade Contemporânea, com o tema A Louça Preta em Portugal, um estudo histórico, integra também o Lab 2PT, é membro do Conselho de Curadores da Universidade do Minho e o que nos traz mais aqui hoje é por ser diretora do Museu Alberto Sampaio, Paço dos Duques e Castelo de Guimarães. A doutora Alexandra Falcão, licenciada em História da Arte e professora também desta matéria, é pós-graduada em Museologia,
é diretora do Museu de Lamego e investigadora na rede de monumentos do Val do Varosa e do projeto A Marca de Rubens. Muito obrigada por estar connosco também. E, por fim, peço desculpa ser a última, doutora Patrícia Remelgado. É a doutora Patrícia Remelgado, licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pós-graduada e mestre em Museologia, doutorada em Comunicação e Museus e, entre muitos outros projetos, é autora e coordenadora da plataforma P-Portos Museus, uma plataforma que todos conhecemos e que diariamente nos brinda com a partilha daquilo que melhor se faz da cultura em Portugal e no mundo. Muito boa tarde a todos e já agora uma palavra, boa tarde ao público em geral, muito obrigada por estarem neste espaço à distância da Universidade Portucalense. Começando talvez, uma vez que foi a primeira pessoa que apresentei e que tem, de facto, na sua vida profissional, quer as ligações ao ICMOS, quer à DGPC, começando, Dr. Orlando, realmente o ICMOS tem feito um papel notável e o ICMOS Portugal um papel notável nesta partilha de património, aliás, assim como a DGPC. E passaria de imediato a palavra ao Dr. Orlando para avançar no tema. Boa tarde, estão-me a ouvir, hein? Sim, estamos. Ok. Perfeito. Antes de mais, boa tarde a toda a gente, quer aos membros mais diretamente ligados com este encontro, quer com quem está a assistir. Antes de mais, agradecer à Universidade Portucalense o convite, na pessoa da Isabel, o convite que me fez para participar neste webinar, com muito gosto que o faço, e abriria ao tema com 2 ou 3 considerandos sobre o que é isto de facto do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Porque é que nós estamos aqui? O ICOMOS é um organismo, é um ONG internacional, a única ONG global associada à Unesco, portanto nós fazemos o papel de consultores da Unesco para as questões do património mundial, estamos organizados em comitês nacionais, estamos presentes em cerca de 170 países, somos praticamente 11 mil membros em todo o mundo e temos 28 neste momento comitês científicos internacionais. Os comitês nacionais do ICOMOS têm uma relativa autonomia em relação ao ICOMOS, que é sede em Paris, cuja sede é em Paris, mas necessariamente em casos como este, como seja o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, fazemos uma comemoração comum. O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi um dia acordado com a Unesco há bastantes anos, no sentido de ser comemorado um tema relacionado com o património. Todos os anos há um tema escolhido pelo ICOMOS e em Portugal o tema é acolhido pela Direção-Geral do Património Cultural, que assume com o ICOMOS a organização dos eventos deste dia. Os eventos deste dia são acolhidos. Penso que perdemos o Dr. Orlando. Foi, deixei de ouvir. Sim. Também eu creio que, se a professora se achar bem, passávamos a palavra à doutora Isabel, enquanto o Dr. Orlando... Exato. Doutora Isabel Fernandes. E eu passaria um pouco a palavra enquanto o Dr. Orlando faz novamente a ligação e perguntaria como é que é o partilhar o património numa cidade que é património mundial e à frente de um dos monumentos mais importantes, com mais visita em Portugal, o Paço dos Duques e o Castelo de Guimarães, os 2 monumentos, e à frente do museu, que é também só por si um monumento. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos, aos meus colegas de bate-papo e a quem está a assistir. Agradeço o convite e eu ia falar mais numa perspectiva de museus. Portanto, o Castelo não é um museu, o Paço é um museu, o Sampaio é um museu. Todos sabemos que
são, por definição, um lugar de partilha. E podemos considerar que há dois tipos de partilha. Há uma partilha física, ou seja, in loco, há aqueles que nos visitam e que visitam exposições permanentes, exposições temporárias, que visitam o monumento sozinhos ou em grupo, com a família, que podem ter visitas guiadas e que podem também conhecer o museu ou os museus a partir dos produtos que existem na loja e que nos dão imagens e informação sobre o que os visitantes viram. E há também uma partilha à distância. E essa partilha à distância é o momento que vivemos agora com esta pandemia. E essa partilha à distância pode ser feita, eu costumo dizer que um museu chega longe, chega tão longe quanto chega a informação que disponibiliza. Portanto, o visitante, depois de visitar o museu, pode comprar o roteiro e levar consigo o roteiro do museu, e o museu, portanto, chega tão longe quanto a casa desse visitante. Um museu é também, por definição, um edifício, uma coleção, os cuidados com a coleção, os funcionários, o público, a comunicação. E é um por todos por uns, ou seja, não há museu, o público não faz um museu, um edifício não faz um museu, uma coleção não faz um museu, os funcionários não faz o museu é o conjunto de tudo isto, o edifício, os funcionários, as coleções, a conservação das coleções, o público e a comunicação. E tudo isto é importante para a partilha. Eu acho que neste momento que ficaria com isto, esta partilha no local e esta partilha que os museus fazem pelas publicações, pelo Facebook, pelo site, portanto, se calhar acho que iremos desenvolver mais à frente. E a partilha também, um museu não é uma ilha, um museu é um local que está ali e nasceu ali porque diz àquela comunidade e é visitado exatamente porque as pessoas querem conhecer a imagem dessa comunidade. E pode ser a comunidade atual, mas os museus partilham peças com dezenas, centenas de anos. O Castelo de Guimarães tem muitos anos, a Igreja de São Miguel, o Paço dos Duques, portanto há esta partilha de memórias num museu. E não há nada, por muito que mesmo nesta situação de pandemia que seja importante, o Facebook, os sites, tudo o que existe, o Twitter, não há nada, mas mesmo nada que substitua o conhecimento in loco. E ficávamos se calhar por aqui nesta fase. Muito obrigada, doutora. E creio que o doutor Orlando já está já poderá continuar, portanto... Foi uma quebra, peço desculpa, foi uma quebra da net. Dizia eu então, e abreviando, que o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios está estabelecido mundialmente, todos os anos há um tema, já houve o tema Património do Desporto, já houve o tema Património Rural, enfim. E o tema deste ano é o património partilhado, cultura partilhada e responsabilidade partilhada. Abro aqui um parênteses para dizer que um dos comitês científicos internacionais do e-commerce, que funcionam autonomamente da própria estrutura do e-commerce, mas com regras semelhantes, é precisamente o Comitê do Património Partilhado. Isto é, o e-commerce reconhece que há um tipo de património que é partilhado. Que património é esse? Pode ser um território, pode ser uma casa, a própria terra é um património partilhado, é partilhado por muita gente, muitas culturas, muitos povos, etc, etc. E, portanto, hoje em dia, cada vez mais, a questão da partilha do conhecimento e do saber é fundamental para o património. Não adianta olharmos para o nosso património da mesma maneira se ele não for conhecido, investigado e, sobretudo, partilhado. Nós temos funcionado, mas isso deixava depois mais lá para a frente, o modo como nós temos que olhar para isto e trabalhar de outra maneira.
e, portanto, ficar-me-ia neste momento tendo explicado como é que surge o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Muito obrigada, doutora Rolando. Doutora Patrícia, como é partilhar o património pela P Porto, um canal fantástico que nos chega todos os dias, pela manhã, logo pela manhã? Antes de mais, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou a rever e a estar, mesmo de outra forma, com todos os presentes. O P Porto é uma história que já tem uma década e como a maior parte dos presentes conhece e convive com ele diariamente, dedica-se à divulgação e promoção do património e à sua valorização, partilhando com o público em geral e com muitos colegas em particular o que se faz no país em termos de património cultural, iniciativas, eventos, etc. Por outro lado, há uma dimensão que nós também promovemos e à qual damos o nosso cunho pessoal e à forma como nós entendemos o património e como nós o partilhamos. E isso é particularmente visível, por exemplo, nas iniciativas que nós promovemos, como é o caso dos seminários ou das ações de formação, entre outras coisas, em que efetivamente promovemos e privilegiamos uma abordagem partilhada, interdisciplinar, transdisciplinar, porque de facto entendemos que o património, como a Isabel dizia no início muito bem, é construído por todos e partilhado por todos. O P Porto também é reflexo disso mesmo, porque há naturalmente um trabalho de pesquisa que é feito diariamente, mas é também muita informação que generosamente é partilhada connosco por todo o país, pelos colegas que trabalham em museus e no património, e que também eles contribuem para o P Porto, que chega a toda a gente diariamente. Só para terem uma ideia, nos últimos 15 dias, depois de uma fase em que claramente todos nós tivemos que nos adaptar esta pandemia que nos virou a vida do avesso e em que praticamente a informação que nos chegava era muito escassa, quase como se tudo tivesse ficado subitamente adormecido, não tardou muito até que de facto voltassem a surgir notícias e a atividade e essa necessidade de partilha que denota claramente o empenho digamos, a proatividade dos colegas em manter essa partilha viva, mesmo que, e como dizia a Isabel Fernandes, e concordo plenamente, nada, absolutamente nada, substitui a experiência física no museu. Mas enquanto esperamos por esse momento, acho que podemos explorar outras formas de partilhar, mesmo que de porta fechada. Muito obrigada, mesmo partilhar de porta fechada, para já, confinados, mas em breve, esperemos. E passo a palavra à doutora Alexandra, perguntando como é que é viver o património entre o Douro e o Val de Varosa, ou seja, numa área, uma das mais bonitas para mim, na minha opinião, mais ricas do património português, mas ao mesmo tempo uma área de interiores, uma área com as suas dificuldades, mas com um património riquíssimo e abundante. O Val de Varosa é realmente uma das minhas áreas geográficas preferidas de Portugal e tenho uma certa paixão pelo Val de Varosa. Como é partilhar por aí o património? Há dificuldades nessa partilha? Boa tarde. Começaria por cumprimentar todos os presentes e os meus colegas em particular, e também é uma honra muito grande e agradecer o convite por estar hoje também nesta partilha. Só ressalvar também o facto, para além, como inerência da direção do museu, também sou coordenadora da rede de monumentos do Val de Varosa e efetivamente também sinto essa necessidade de partilhar um património que é absolutamente notável, não é? E fazer a ressalva de que só estou há perto de 2 anos na direção do museu e na coordenação do Val de Varosa e antes de mim já havia uma sensibilidade muito grande para a questão da partilha e da comunicação. De maneira que, nesta altura, o que fazemos é realmente reforçar essa partilha e numa altura em que temos que repensar muito bem as nossas estratégias de comunicação, porque, de repente, o mundo tornou-se num lugar estranho, não é? E todos nós, e como também aqui já foi dito, de repente tivemos que acelerar a revolução digital, que nos era familiar, mas algo que
acompanhava o desenvolvimento da atividade normal dos museus e dos monumentos, não era, e agora passou para o centro das nossas preocupações e todos, de algum modo, adquirimos novas competências no mundo digital e das plataformas digitais e quase que somos obrigados a tornar-nos experts. Que realmente leva a uma mudança de paradigma imensa, como também a colega Isabel Fernandes estava a referir há pouco. Nós comunicamos a partir do momento em que temos as portas abertas, e agora temos que comunicar com as portas fechadas. O que eu sinto isso é que realmente, paradoxalmente, apesar de termos as portas fechadas, se calhar nunca como agora, sentimos estarmos muito presentes e muito focados e próximos com os nossos públicos. Como é que o fazemos? A partir da partilha regular e permanente de conteúdos digitais online, de catálogos, de visitas virtuais, de visitas orientadas, e mais importante que isso, e é uma aposta que temos feito desde há uns anos esta parte, a nossa estratégia de comunicação passa muito por privilegiar a relação com o público. Muitas vezes é o público, procuramos o envolvimento do público e é o próprio público que é o emissor da publicação do museu. E naturalmente que muitas vezes são externos, são os nossos públicos, os nossos veículos privilegiados de comunicação da nossa atividade do museu, e temos vários projetos nesse sentido. Isabel, se me permite, sim, sim. Eu não resisto a colocar uma questão aos nossos convidados, que é o seguinte: eu não vou pensar agora em património em geral, mas apenas em museus. Aliás, há aqui 3 pessoas que estão especificamente ligadas à questão dos museus. Eu nem vou colocar a questão de saber se pode haver museus sem visitantes, sem clientes, mas coloco, partindo do princípio que não é possível haver um museu a cumprir a sua função de museu sem visitantes, eu coloco esta questão: qual é de facto o papel dos visitantes, dos seus clientes, na co-criação de valor, designadamente de natureza cultural? Deixo esta pergunta, não sei agora quem é que quer ir respondendo. De uma forma breve, enfim, sem... Posso adiantar-me. Nós temos muitos projetos e que realmente procuramos que sejam os nossos visitantes, o nosso público, o protagonista da nossa programação, e apostamos muito numa gestão participada, em dar voz ao público, em trazer o exterior, o externo, o conhecimento, as experiências, as vivências dos nossos visitantes, quer presenciais, quer virtuais, e ponho sempre a tónica: visitantes são todos aqueles, quer presenciais, quer virtuais. Penso que poderão ter, e cada vez mais vão ter, o mesmo peso na balança, e realmente e temos vários projetos nesse sentido. Tivemos um projeto que deu forma a uma campanha de fundraising, em que realmente convidamos o público a preparar, a organizar a programação e a forma de comunicação de partilha dessa campanha de fundraising. Temos um programa de embaixadores do museu, recursos externos, em várias áreas, da fotografia, da educação, para a juventude, que, para além de currículos muito consistentes nas áreas em que se encontram envolvidos, também interessam-nos também pessoas que já têm também uma presença muito sedimentada em termos de comunicação, e naturalmente depois a forma, e temos a preocupação de que tudo que é comunicado da programação do museu seja também comunicado pelas plataformas pessoais externas. E depois, naturalmente, que isto há um efeito de multiplicação absolutamente incomensurável, que nós não conseguimos aferir
completamente. Deixe-me já agora fazer aí um comentário, porque eu falei na criação de valor cultural, mas a doutora até me falou na criação de valor económico, nomeadamente pela parte de fundraising. E eu já agora colocava a questão até à doutora Isabel Fernandes. Também se passa isso em Guimarães? Não estamos a ouvir. Desculpa, tinha desligado para não fazer... respondendo à sua pergunta inicial, eu acho que os museus são arquivos de memória e estão no mesmo patamar dos arquivos e das bibliotecas. Nós podemos comunicar, podemos fazer trabalho social, podemos tentar ter cada vez mais públicos de diferentes modos. Mas, e digamos que essa é a tendência mundial, não é? Lugares para a comunidade, de partilha, aberto a todos. Mas os museus são, predominantemente, como um arquivo e uma biblioteca, são arquivos de memória. E não conseguimos ser um museu sem peças. E, portanto, a preservação do espólio é essencial. Claro. Essencial mesmo. Um museu não tem público, tem públicos. Isto para dizer, não se pode dizer, vamos fazer isto e dá para o nosso público. Não, porque temos, como o Tintin, não é? Dos 7 aos 77, nós temos desde a pré-primária até aos grupos séniores. E dependendo dos museus, temos museus que são ótimos para ser fruídos com a família, pacatos, calmos, sem muita gente, e dou os meus exemplos, o Alberto Sampaio, com coleções excepcionais, e temos outros, como o Paço dos Duques ou Castelo, que são fruídos por grandes massas, isso é que eu acho que nos próximos tempos vai terminar. Portanto, temos quem chega numa excursão, tem meia hora num autocarro, não é? Que vem da Áustria, ou vem de onde for, ou da China, ou do Japão, e visita em meia hora e tem que sair em meia hora, não é? Interessam-nos todos estes públicos. Claro que agora, com o valor económico do património vai ser menor nos próximos anos, não tenhamos dúvida nenhuma, até porque podemos ter, ou há uma vacina, ou temos uma vacina milagrosa e rapidamente, e a retoma económica e a retoma de visitantes vai ser breve, ou não temos vacina e vamos ressentir-nos, essencialmente, equipamentos como o Paço dos Duques e o Castelo, vamos ressentir imenso do número de visitantes. E vamos ter que nos adaptar. Estes grandes edifícios vão ter, eu estava a aguardar para outra altura, mas por exemplo, para digamos, o que vai mudar, a professora Isabel tinha preparado isso mais para a frente, mas o que vai mudar vai depender muito, com vacina ou sem vacina. Se tivermos vacina, eu acho que a retoma vai ser rápida, todos gostam, vai ser rápida os aviões, muitas das companhias não caírem, e provavelmente as low cost vai ser as primeiras a cair, e portanto vamos perder, se perdermos esse tipo de viagens, vamos sem dúvida nenhuma perder os milhares de visitantes que vêm em voos baratos. E nós estava a falar com um amigo meu, um industrial conhecido aqui em Guimarães, e que ele dizia, uma coisa é pagar 200 euros por um bilhete, outra é pagar 1.300, como era antigamente, comparando. Portanto, logo isso vai dar, vamos voltar a ser, se esse for o cenário, para os privilegiados. Hoje em dia todos nós nos queixamos imenso da pressão enorme que há sobre os monumentos. É verdade, mas há uma democratização no acesso à cultura e provavelmente, se a vacina tardar, se as pessoas ficarem com medo, vamos perder, porque as pessoas não vêm, não vai haver low cost, não vai haver hostels, não vai haver alojamento local, tudo isso, não vai haver restaurantes, portanto tudo isso se vai refletir no turismo. Um dos cenários é podermos voltar de facto a ser equipamentos culturais ou museus para os privilegiados, não é? Mas têm pensadas algumas estratégias que neste momento têm adotado no sentido de chegar aos públicos em geral de uma outra forma
tentando colmatar um pouco essa falha da presença física e da partilha física, da presença física. Há pouco a doutora Patrícia Remelgado tinha dito que rapidamente as pessoas se ajustaram, não é? Ou seja, houve ali um impasse de uns dias, que o que é que vai acontecer, mas rapidamente as pessoas se ajustaram. Não sei se têm adotado algumas estratégias no sentido de chegar aos públicos de outra forma. Nós continuamos, digamos, com a mesma estratégia de chegar aos públicos. Claro que agora utilizamos muito mais o Facebook, estamos preocupados com o site que não temos, mas que está, por exemplo, o teletrabalho tem dado para isso, para ir avançando com o site que não temos. Portanto, é essa forma de, sei lá, é essencialmente por essa comunicação, não é? Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que estamos a fazer, estamos a usar muito mais os vídeos, até porque também os museus não estão parados nesta fase, também é importante dizer, às vezes pensa-se que o museu está fechado, está parado. Não, há colegas, digamos, há 3 grupos nos museus. Há um grupo de risco que está em casa sem fazer nada, não é? São um grupo de risco. Há colegas que estão em teletrabalho e, no caso, estão com o site, estão com o Facebook, estão a pensar uma base de dados para as imagens, na preparação de publicações, que o museu pode estar fechado, mas as publicações podem chegar mais tarde. Estamos, por exemplo, a preparar para divulgar através do archivo, e isto é outra parceria, ou seja, o Museu de Alberto Sampaio tem uma parceria com a Câmara Municipal de Guimarães, e que nos permite utilizar o archivo. O archivo é uma base, é um arquivo documental onde se pode colocar a imagem e a descrição do documento e, portanto, procura-se online como uma base de dados de peças, não é, do património. E nós tivemos uma excelente oferta, que foi o arquivo Mota Pereira Leite. É um arquivo fabuloso, com documentação que vai desde o século XVI e por aí fora. Tem documentos fantásticos, que são importantíssimos para Guimarães, e, por exemplo, esta estadia em casa, em teletrabalho, de alguns dos colegas, estão na transcrição de documentos e a preparar para, quando regressarmos ao trabalho, quando a Câmara também tiver os seus técnicos, podermos começar a disponibilizar online a informação. Mas há a fazer fotografia das peças também, porque há outro grupo de pessoas que não estão que não são grupo de risco, nem estão em teletrabalho, mas que estão no museu, em horários desfasados, uns de manhã e outros de tarde, a fazer manutenção do edifício, portadas, limpeza de vidros, enfim, tudo que é pôr cera no chão, porque quando recebemos milhares de visitantes é muito difícil conseguir fazer isto, não é? E por outro lado, a fazer a manutenção das coleções. Portanto, os museus não estão parados, não é? Como as universidades não estão paradas, deixaram de dar algumas visitas, mas não estão paradas e, portanto, é o que temos. Eu até queria pegar nas suas palavras e colocar uma questão à doutora Patrícia Remelgado, porque trabalha nesta área e, em particular, na questão da comunicação, e admitindo que pode haver uma diminuição de públicos, mas também pegando numa observação da doutora Alexandra, que eu posso fazer com que esses públicos consumam, chamemos assim, a experiência de uma visita ao museu, quer presencialmente, quer por outras vias, nomeadamente virtualmente. Poderemos conceber visitas a museus pagas? Porque o problema aqui também é da questão da viabilidade. E, portanto, eu nem vou colocar a questão se eu posso visitar o museu virtualmente. A resposta é posso. Mas estará o público ou os públicos dispostos a pagar para visitar ou ter algum tipo de experiência mais sofisticada, ou pegando numa linguagem muito de comércio eletrónico, podemos seguir uma estratégia freemium para os museus? Eu acredito que sim. De qualquer forma, eu acho que é preciso desenvolver todo um trabalho antes de chegarmos aí. E pegando naquilo que a doutora Isabel Freitas disse há pouco sobre os públicos, nas últimas semanas, realmente, quando nós nos deparamos com esta situação que nos obrigou a uma adaptação muito mais veloz que aquilo que nós pretendíamos, certamente, e naturalmente o digital faz parte dos museus no seu dia-a-dia,
verificamos que, se por um lado a adaptação foi notável, não é menos evidente o aparecimento de muitas assimetrias. Nem todos se conseguiram adaptar. Alguns simplesmente não conseguiram fazer. Enquanto que outros, de facto, conseguiram fazê-lo de uma forma notável, fazendo uso, certamente, de recursos que já possuíam, vídeos, fotografias, outras pessoas com algumas competências digitais ou até com alguma destreza para gerir essas ferramentas, tiveram a capacidade, mesmo que em sua casa, de produzir conteúdos novos, mas o que é um facto é que nem todos conseguiram, digamos, alavancar as mesmas coisas da mesma forma, mesmo que a partir dos recursos de caráter puramente gratuito estão ao dispor de toda a gente online. Mas é preciso realmente, por um lado, capacitar as pessoas, dotá-las de competências digitais, por exemplo. Há uma coisa que também parece muito evidente, que é muito daquilo que está na base da organização e gestão de um museu e que passa pela conservação, pela gestão das coleções, pela programação. Tudo isso está pensado, esse planeamento estratégico, muitas vezes, isso percebe-se muito bem neste dia-a-dia digital dos museus, esse planeamento está pensado sobretudo para o plano físico. Não é colocar uma publicação no Facebook que denota sobretudo o empenho, a motivação e a proatividade de todos os colegas dos museus, mas isso não se traduz necessariamente numa eficácia de comunicação. É importante rever isso. E para além disso, a questão dos públicos, como falámos há pouco, e a doutora Isabel Fernandes referiu isso muito bem, nós temos públicos no plural, e quando pensamos no museu, pensamos na programação para vários segmentos de públicos. Para o digital não estamos preparados para isso. Para o digital temos praticamente uma receita única, porque não tivemos tempo a nos prepararmos, porque ainda não foi possível dotar-nos de todas as ferramentas, mas acho que esse é o desafio. Para responder mais especificamente à sua pergunta, para tornar de facto essa experiência passível de ser vendida, acho que temos que ser capazes de lhe acrescentar o valor de facto e nessa forma teremos certamente mais para que ela seja adquirida como tantas outras coisas, como as apps, como tantas outras ferramentas. Mas acho que falta esse trabalho prévio de criar um produto com valor, que as pessoas reconheçam como algo que necessariamente também tem o seu custo e seja reconhecido como tal. Eu ia colocar... Eu pegava na questão... perdão, Sr. Professor, peço desculpa. Eu ia colocar uma questão ao Dr. Orlando Sousa, mas ele desapareceu-nos. Portanto... Não estou aqui. Deixamos de o ver. O som está impecável. Se quiser... Não sei se estão a ouvir. Estão a ouvir. Perfeito. O doutor, pegando neste desafio quase que a doutora Patrícia nos deixou, o que é que uma rede como o ICOMOS, que é uma rede internacional, pode fazer para potenciar esta presença digital mais sofisticada a nível do património e em particular dos museus? Primeira questão, estão a ouvir? Sim. A primeira questão, há aqui uma questão de fundo que é, nós não estamos habituados, ou seja, nós estamos habituados a trabalhar sobre o lado físico e de repente ficamos confrontados com esta situação que eu pessoalmente não me parece que ela tão cedo se resolva. Doutor Rolando, como disse a Patrícia e bem, não é só agora trabalharmos como trabalhamos até agora e transformarmos isto no digital. Nós temos trabalhado de outra maneira. Se repararmos, os miúdos de 16, 17, 18 anos já brincam com estas ferramentas digitais. Nós com a idade que temos, já somos muito info-excluídos. Portanto, nós temos aqui buscar essas competências digitais, não é? Para aproveitar os recursos que temos e, sobretudo, o know-how que temos e que temos que transmitir, não é? Às novas gerações e essas novas ferramentas. E para isso, de facto, temos que fazer recurso aos organismos internacionais. E de que maneira? Todos nós sabemos o que é o Conselho da Europa e todos nós reconhecemos juridicamente e legalmente que Bruxelas manda em nós. Manda, isto é, dá orientações, estamos vinculados internacionalmente a uma série de coisas. Na área da cultura e do património tem havido um vazio, isto é, nós não temos recorrido
aos nossos parceiros, quer institucionais, quer informais, para trabalho em conjunto. Se há alguma iliteracia cultural e patrimonial naquilo que é feito internacionalmente. Se nós formos aos sites do Comitê do Património Mundial ou do próprio ICOMOS, nós encontramos muitas ferramentas teóricas e doutrinais para trabalharmos a área de património. E elas são quase desconhecidas em Portugal. E, portanto, nós temos estado, em termos da doutrina do património e do trabalho em rede e da cultura e do património, temos estado muito desfasados daquilo que é feito e daquilo que acontece por esse mundo fora. Estamos atualizados se de repente a senhora Comissária Europeia diz alguma coisa sobre a nossa situação económica, ou o senhor Primeiro-Ministro holandês, por exemplo, não é? Vou usar agora uma coisa mais recente, mas da área da cultura e do património nós não sabemos, não fazemos a mínima ideia do que se anda a passar. E as ferramentas existem e são grátis. Também me parece que, e repescando um bocado aquilo que as minhas colegas disseram, o turismo maciço acabou, estou convencido disso, e há alguns desafios físicos para os próprios monumentos e museus vão se pôr, nomeadamente no que diz respeito à preparação para os visitantes. Nós hoje estamos sujeitos a determinadas regras de higiene, lavar as mãos, desinfetar, etc, etc, etc. E eu penso que isso é uma área que futuramente, para a entrada dos museus, nós temos que, em termos dos nossos monumentos e museus, dar garantias, não é, de que os sítios estão em condições de serem visitados. Porque não há pior do que perdermos nós a confiança quando vamos visitar um sítio. O turismo é exatamente isso. Se nós vamos para um país que não temos confiança, deixamos de ir. E, portanto, penso que há aí muito caminho ainda a fazer. Os indicadores para a área também têm que ser outros. Passam a ser menos quantitativos e têm que passar a ser mais qualitativos. Não é? Se repararmos, outro dia eu estava a ler algumas declarações de alguns responsáveis de alguns museus europeus em que 60% dos visitantes eram estrangeiros e de turismo. Isso acabou. Acabou. E, portanto, eu penso que nós temos que nos concentrar muito naquilo que é o futuro. E temos que trabalhar de outra maneira. E olharmos para isto de outra maneira. As redes como o ICOMOS, e relembro que há 3 ONGs internacionais nesta área. Há o ICOM, que é dos museus. Há o ICOMOS, que é dos monumentos e sítios, que produzem a doutrina. E há o ICROM, que é do restauro do património arquitetónico. Algo que a maior parte das pessoas desconhece. E, portanto, nós temos é que estabelecer contactos com essas redes, com essas pessoas, e temos de trabalhar de uma forma não hierárquica, mas transversal. Eu costumo dizer, em jeito de exagero, e passo agora à provocação, que nós estamos habituados a trabalhar com as redes terroristas, que é, nós fazemos parte de uma célula, digamos assim, e cada um faz uma parte sem saber o que o outro faz. E, portanto, isto tem que acabar. E, portanto, isso é o principal desafio que se nos coloca agora, que é, de facto, começarmos a trabalhar de uma forma transversal. E sem ser hierárquica. Quando digo nós, não digo só os museus, só as universidades, só os profissionais do património. Temos que trabalhar interligados. Não é? E eu penso que este é que é o grande desafio que o ICOMOS pode contribuir, porque... E explico porque também, qualquer pessoa pode ser membro do ICOMOS, e neste momento o ICOMOS o que é, e sempre foi, é uma rede de profissionais do património, sendo que esses profissionais não são só engenheiros, arquitetos, arqueólogos, arquitetos paisagistas, historiadores, também há juristas, também há professoras, e portanto a mais-valia de uma rede destas é nós estarmos todos, as diferentes profissões, a trabalhar em rede e em projetos em rede transversais. Eu penso que isto é que é o desafio que nos vai ser colocado a partir de agora. Muito bem. E com base nesta dinâmica política que o Dr. Orlando lançou, passaria à doutora Alexandra para tentar talvez comentar as dificuldades que se entram no Val de Varosa, em particular, zona de interiores, mas de grande riqueza,
com esta partilha e esta interação e esta rede de stakeholders locais no sentido do desenvolvimento do território, efetivamente. Há essa partilha, há esse diálogo? Sim, pronto, e era o que falávamos há pouco, se até agora havia uma partilha, um diálogo muito físico nos locais, nos espaços, e era isso que sabíamos fazer, e era com esse objetivo que estávamos comprometidos. Agora a partilha, o paradigma alterou-se, é uma partilha virtual. Ainda assim, pronto, e temos que preparar e realmente o regresso à normalidade, seja lá o que vier a ser essa normalidade, que vai ser diferente da atual, seguramente. Trabalhamos com agentes locais e no âmbito deste programa dos embaixadores, que no ano passado até foi prémio à POM de Inovação e Criatividade, temos embaixadores para o Val de Barosa, justamente para trazer mais visibilidade e partilhar esse património que é fantástico. E com os agentes locais, mas também com alguns agentes externos que estão a trabalhar um projeto que penso que pode ser uma mais-valia e que pode dar uma resposta social muito importante, porque vamos enfrentar uma crise social e no setor da cultura muito grave, ainda com proporções que ainda não conseguiríamos talvez aferir com precisão, mas o setor cultural vai atravessar uma crise e se calhar os museus, os monumentos têm um papel importante a desempenhar no sentido de poder ajudar a minorizar o impacto negativo dessa crise, colaborando com agentes locais que trabalham no setor da cultura, na dança, na música, e estamos a trabalhar um projeto com o nosso embaixador para o Val do Barosa, para as artes cênicas e do espetáculo, justamente proporcionar que os espaços, os monumentos do Val do Barosa sejam espaços de audições de escolas de música, de músicos emergentes, de audições de escolas de dança, que depois terão impacto, naturalmente, numa apropriação do património, num reconhecimento do património por parte de pessoas de fora, mas depois, naturalmente, e trabalhando também com as pessoas locais, que muitas delas desconhecem e estão um pouco desvinculadas ao património que é deles e que está na terra deles, e procuramos dessa forma aproximar os locais também com o seu património, com a sua história, através de realmente explotar todo esse processo, uma dinâmica de partilha desse património através de outras áreas e ajudando realmente, promovendo e prestando uma função social que eu acho que devemos estar muito atentos realmente à realidade e à crise social que vai suceder este contexto de pandemia. Nesta partilha com a comunidade, eu não posso deixar de perguntar só uma questão, que é, ou seja, estamos numa comunidade onde o vinho do Douro e o vinho do Val de Barosa tem uma importância enorme. Tem alguma articulação com este grande produto turístico local? Sim, e tanto mais que faz parte da história dos monumentos e a questão do vinho, e em concreto o vinho do Porto, o vinho cheirante lamento, terá surgido exatamente no contexto dos monges de Cister, não é? No contexto da vida monástica e naturalmente há projetos que se cruzam com o turismo de enologia, vinicultura e com agentes, com profissionais e com unidades hoteleiras de turismo local, de turismo, de ecoturismo, enoturismo, e fazemos projetos em comum. E seguindo uma tradição que já tínhamos de realização dos jantares monásticos, promover a cultura gastronómica local, herdeira de uma tradição muito antiga, ligada à presença de Cister aqui na região do Val de Barosa e também naturalmente promovendo os vinhos.
Nesta partilha com a comunidade, a doutora Isabel Fernandes tem feito em Guimarães uma partilha enorme, há uma grande proximidade daquilo que são os seus monumentos, dos quais é diretora, e as comunidades locais. Sim, sem dúvida. Os museus são isso, não é? Como o tema deste seminário, são partilha. Partilha com os que nos estão próximos, como eu disse já há poucos museus, não é por acaso que os museus nascem onde nascem, não é? E essa partilha pode ser feita de muitas formas. Temos uma relação muito grande com a Câmara Municipal de Guimarães, como não podia deixar de ser, não é? E como eu já dei o exemplo do Arquevo, como outros, e que são fundamentais para que os museus cumpram o seu papel. Por exemplo, a Câmara de Guimarães tem um projeto notável que é todos os miúdos do 1º ao 6º ano de escolaridade conhecem, durante esses anos, todo o património de Guimarães. No 1º ano vão ao castelo, no 2º vão ao museu, no 3º estão a inventar. À Sociedade Martins Sarva, estão a inventar, não sei a ordem, a lógica, vão à Casa da Memória. Portanto, isso tem permitido que 5.000 crianças por ano, ou 3.000 e tal crianças, visitem, 5.000 no total dos 2 museus, dos 3 monumentos, visitem o património local. Isto é uma partilha. Outra partilha, muito simples, mas importante, é com as escolas. Ao permitirmos que os jovens façam estágios profissionais no museu, estamos a falar de estágios de algumas horas, que se desdobram ao longo do mês, e isso é uma forma também de levarmos o museu para fora. Quem lá vai, eu acho que não esquece mais o museu, nem esquece o passo. Outra partilha é, como deve ser, e em Guimarães, eu sou do Porto, natural do Porto, mas sou uma vimaranense de coração, é, por exemplo, a excelente ligação que temos entre todas as entidades culturais. Sociedade Martins Sarmento, os diversos equipamentos culturais da autarquia, a Muralha, que tem, por exemplo, uma excepcional coleção de fotografia antiga e a quem nós recorremos e nos dão as imagens graciosamente do castelo, do paço, do museu. Portanto, estas partilhas informais, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, não há sequer um protocolo, não é? Mas há esta partilha, e isso é muito importante para o trabalho com as comunidades, não é? O trabalhar com as minorias, não é? Estamos a começar agora a ver se levamos à frente um projeto que eu não vou estar aqui a falar para a frente, mas a trabalhar com as minorias, conseguir levá-los aos museus, trabalhar com levar as crianças, mas trazer os pais, enfim. Portanto, eu acho que todos os museus, isto não estou a dizer que sejamos um caso particular, acho que todos os museus têm este trabalho com as suas comunidades e com quem lhes estão mais próximos e ganham com isso. E os museus ganham muito com isso. Há pouco o professor Carlos Brito falou em algo que eu não posso, tenho que recuperar, que é cocriação. E Patrícia, eu ia pedir para a Patrícia agora não nos falar tanto do P-Porto, mas de outros projetos de cocriação, onde envolve a criatividade e o turismo criativo, que tem desenvolvido também com algumas parcerias importantes, incluindo o projeto Creatura, aquele grande projeto onde se encontra. Esta cocriação em cultura é também muito interessante e promove de alguma forma o desenvolvimento local e a atratividade do turismo para regiões, por exemplo, menos desenvolvidas, mais rurais. Certamente que sim. O projeto Creator foi de facto uma experiência, e tem sido uma experiência muito interessante. O P-Porto e eu em particular associei-me em parceria com uma outra entidade, se chama Verde Novo, que desenvolve um projeto muito interessante na região da Ribeira de Pena. Basicamente o projeto traduz-se na utilização de um bem patrimonial de caráter imaterial, que é o trabalho do linho, e de que forma é que ele pode contribuir para a dinamização do território, não só do ponto de vista do turismo, mas também da própria cultura e da própria economia. De facto,
pensar num projeto que envolve o território no seu todo, todos os agentes contribuem para ele, é uma mais-valia e vai de encontro a uma necessidade que hoje também é cada vez mais evidente, que é ofertas estruturadas, pensadas em função do território e não apenas em função de pequenos elementos, ou seja, no todo. É dessa forma também que nós nos situamos, e o Creator e o projeto do Linho de Ribeira de Pena é um belíssimo exemplo disso mesmo, de como a comunidade pode ser envolvida dentro daquilo que é a especificidade de cada um. Estamos a falar desde as senhoras, as tecedeiras, passando pelos agentes turísticos, passando pela academia que produz conhecimento, ou seja, de que forma é que o produto pode ser construído em conjunto e partilhado dessa forma. A certa altura, até a componente da criação, do ponto de vista da reutilização do linho em outro tipo de suportes, convidando, por exemplo, estilistas para repensar outras formas de abordar aqueles produtos locais, tudo isso também contribui não só para a valorização daquele território de quem o vê do lado de fora, mas para um sentimento de pertença e de identidade e de orgulho de memória que também é cada vez mais alicerçado e valorizado por as pessoas que nasceram e vivem e fazem parte da alma daquele mesmo sítio, sem dúvida que sim. Sim, é verdade. Orlando, já agora eu questionava neste sentido de chegarmos aos locais menos povoados, aos locais de mais difícil acesso. Estava-me a lembrar de alguns projetos que tem também, nomeadamente em Vila Real, e que é muito difícil chegar porque de facto não há sinaléticas, nós perdemos facilmente. Como é que nós partilhamos alguns monumentos em Portugal onde é difícil chegarmos, onde é muito difícil chegar? Está a falar comigo, Isabel? Orlando? O Orlando ficou novamente, mas qualquer um dos nossos oradores o Orlando ficou sem está com alguma dificuldade. Estão a ouvir? Sim, já estamos a ouvir, Orlando. Eu ouvi a pergunta, mas antes disso eu diria o seguinte: projeto de futuro que me parece muito importante e mais uma vez tem algumas implicações com a política de educação, que é o seguinte: os miúdos hoje com 10 anos, 8 anos, 9 anos, sabem distinguir para que é que serve o saco azul, o saco amarelo e o saco verde, em termos do lixo. Isso acontece porque eles tiveram há muitos anos, foi introduzido na educação, a educação ambiental. A educação cultural e patrimonial, desde tenra idade, é algo que está afastada dos currículos escolares. E, portanto, eu penso que isso deveria ser uma aposta forte de futuro, porque senão nós vamos ter daqui por não poucos anos, ninguém quer saber do património nem da cultura, vamos ser claros. E, portanto, parece-me que a educação patrimonial deveria estar na ordem do dia dos currículos do Ministério da Educação. Paralelamente, e antes de responder à sua pergunta, também já tenho dito isso, penso que seria interessante introduzir nos manuais escolares e nas escolas um módulo de história local. Também sabemos que muitas vezes, como a Isabel deu aqueles exemplos há um bocado, do município levar os miúdos aos museus do seu território, etc. Poderia haver um pequeno, grande ou médio, não sei, módulo de história local nos currículos oficiais dos ensinos, que permitiam às pessoas dos seus territórios conhecerem a sua própria cultura e o seu próprio património. Também parecia uma ideia interessante e que, em termos de emprego e de formação, poderia ser um caminho também de aposta. Outro caso concreto é o seguinte: eu quando fui estudante, quando andei no liceu, tive os meus manuais, como toda a gente teve. Eu tenho mais de 60 anos e o meu filho, quando andou no ensino secundário, eu olhei para os livros de história e eles eram iguais aos meus e diziam as mesmas coisas. E eu não acredito que em 40 anos que passaram, ou mais, sabemos todos que foi feita muita investigação, há muito conhecimento científico acumulado,
E, portanto, penso que falta aqui fazer essa ligação falta uma mediação entre o conhecimento científico acumulado, como eu digo, em diferentes áreas, mas estou-me a referir à área da história, que é que eu conheço melhor. As outras áreas não falarei sobre elas. E, portanto, há um grande gap entre esse conhecimento e aquilo que é transmitido hoje aos alunos. Eu penso que aí também temos uma grande falha. Voltando agora diretamente à sua pergunta, a sinalética. Mas, Orlando, se me permite ainda dentro da educação, eu poderia dizer que não são só os conteúdos, são também as metodologias. Infelizmente, continuam as mesmas metodologias da história a serem ensinadas da mesma forma. Sobre isso não percebo nada. Falei dos conteúdos porque é algo que eu conheço bem e, portanto, pronto. Em relação à sinalética, a sinalética é um mal do país, geral, e eu passo a explicar. Eu, se for a um sítio e quiser consultar coisas, eu não sei se essas coisas estão lá, não é? Se eu for a um organismo e quiser fazer consulta de uns dossiês, dos livros, etc., eu não sei, primeiro eu não vou a esse organismo porque eu não sei se o material está lá, portanto não tenho que me procurar. E, portanto, com as estradas e com a sinalética das coisas é exatamente o mesmo. Ou seja, há um déficit de informação prática, informação que toda a gente conhece, não é? E há esse grande déficit de informação de facto. No entanto, a semana passada, saiu, há 2 semanas, tivemos conhecimento que saiu mais uma catravada de sinais de trânsito, não é? Que nós temos que aprender, nós, quem tiver que tirar a carta agora. Portanto, acho que há aqui alguma falta de opção, de orientação sobre o que é de facto possível ver. Eu, se fosse um turista e me dedicasse a passear por esse país fora, eu não encontrava nada. Somos claros, não é? A não ser as principais coisas, o resto não encontrava, como é óbvio. É claro que hoje temos os GPS e essa coisa toda, mas de facto há um grande déficit de sinalização. Não. É um déficit. E muito rapidamente, talvez para... Eu não concordo, desculpa eu entrar, mas eu não concordo muito com o Dr. Rondo está a dizer. Há sem dúvida um déficit. Desculpa, eu posso entrar? Eu não sei se podia entrar ou não. Zé Manuel, vamos só para a parte das perguntas e respostas. Está bem. Aliás, Isabel, eu não sei se ainda queria acrescentar alguma coisa, porque eu tenho aqui algumas perguntas que, entretanto, foram colocadas. Sim. O Zé Manuel Tedinho também gostaria de colocar uma questão, porque, entretanto, também iríamos encerrar aqui este nosso... Exatamente. Também começa a estar na hora. Eu iria dizer exatamente isso, ou seja, porque estamos sobre a hora, e se houver alguma questão que eventualmente alguém queira colocar... Já agora podemos dar a palavra. Eu tenho aqui uma pergunta que me foi colocada, mas enfim, o professor Zé Manuel Tedinho, já que avançou, pode colocar a sua questão. Eu começo por pedir desculpa por ter provocado um bocadinho esta alteração à dinâmica deste nosso encontro. Não era esse o meu objetivo, mas como estava a reagir um pouco àquilo que estava a ouvir do Dr. Orlando, a quem cumprimento, desde já, porque eu sou mais ou menos da sua geração e sei muito bem o que era a sinalética do património português há 40 anos atrás. E sei muito bem que a sinalética hoje não é, de maneira nenhuma, a sinalética que está lá atrás, nem coisa que se pareça. Eu dou sempre o exemplo da Rota do Românico, por exemplo, que está muitíssimo bem organizada nesse campo, e quem a quiser usufruir ou fruir, não tem problema nenhum em se deslocar, porque o que há mais é sinalética, há um centro de interpretação muitíssimo bem organizado, portanto, e podíamos dar muitos outros exemplos neste país que estão muitíssimo bem montados. Até porque eu sou responsável no Departamento de Turismo por uma disciplina que ainda hoje a dei, logo de manhãzinha, com os meus alunos, chamada Itinerários Turísticos,
E uma das questões que nós hoje tratamos foi exatamente essa questão da sinalética. Teodino, peço desculpa, há alguma questão ou é apenas um... A questão era mais uma reação. Pronto, muito uma bem. reação dizendo, quer dizer, sim senhor, as coisas não são tão catastróficas, não é? Como o Dr. Orlando estava a dizer, porque até estamos a pôr em causa algumas instituições que se têm empenhado muito seriamente nestes pontos essenciais, nomeadamente nesta dos itinerários. É claro que há muito para fazer, muito para fazer. Mas, por exemplo, o Val de Varosa está muito bem, eu conheço muito bem, e outros. Era só isso que eu queria dizer. É uma reação e nada mais. Não era uma pergunta, tenho para mais tarde, se der. Ok, obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta que foi colocada e que tem a ver com os serviços educativos. Também um pouco em torno desta pandemia e do período que se vai seguir, e a questão que se coloca, que me estavam a colocar é: será que os museus podem continuar a contar com autocarros, com miúdos a visitar na quantidade que vinha sendo realizada até agora, ou alguma coisa tem que ser feita diferente nessa área? Alexandra, por favor. Doutora Alexandra. Esse decréscimo dos autocarros com os estudantes não é uma consequência, não será uma consequência da pandemia, porque já é um fenómeno que já temos assistido já há alguns anos. Cada vez há menos autocarros de estudantes a visitar o museu. Acredito que ainda vai crescer ainda mais. Mas penso que a pandemia poderá ser uma oportunidade excelente de repensarmos a nossa relação com as escolas. E como há pouco a Patrícia falava, fomos apanhados todos um bocadinho de surpresa e de repente saímos das nossas rotinas e da nossa rotina de trabalho para começarmos a adquirir outras competências e percebermos, e a pandemia deu origem a que percebêssemos, que ficassem escancaradas as nossas vulnerabilidades em termos como também o Orlando há pouco falava, das nossas competências e das nossas know-how em termos do digital. Mas penso que nesta altura já podemos estar muito mais ativos e se calhar éramos muito úteis neste contexto de telescola. Os museus podiam estar muito presentes, momentos também, e acho que futuramente, e numa altura em que vamos programar um bocadinho sem rede, acho que uma das nossas preocupações terá que ser também realmente aproximarmos esse trabalho com as escolas de uma forma já mais digital, ainda que naturalmente, e todos queremos que as crianças venham aos museus, visitem os museus, mas também temos que ser realistas e sem grandes ilusões percebermos que não vai ser fácil e de maneira que teremos que contornar a situação e se calhar temos que estar mais ativos de uma forma digital com as escolas. Doutora Isabel, como é que pode manter a relação com as escolas, eventualmente dentro desta tendência de redução das visitas físicas que já se vinha fazendo sentir? Não estamos a ouvir. Doutora Isabel? Peço desculpa, eu desativo o som e depois esqueço-me de o ligar. No caso do Paço dos Duques e do Castelo, o número de escolas o número de visitantes tem aumentado, escolares. Nós temos cerca de 60 mil visitantes de escolas por ano. No caso do Museu de Alberto Sampaio, verifica-se algum decréscimo. Verifica-se. No caso do Alberto Sampaio, verifica-se. Eu continuo a dizer nada, mas é que nada substitui a visita dos miúdos a ver o castelo. Uma coisa é, e concordo com a doutora Alexandra, de nos programas se mostrar o Castelo de Guimarães, outra coisa é a visita ao Castelo de Guimarães. O digital é o caminho, sem dúvida, já era há muito tempo, não é de agora. Nós agora é que sentimos mais falta dele. O digital há museus no mundo que têm um notável trabalho a nível do digital. Não sucede em Portugal, eu acho que se estão a dar passos para melhorar e esperemos que haja financiamento.
porque o digital, a ligação às escolas através do digital é importante, porque eu vejo muito os meios digitais como uma forma de levar as pessoas ao local. Nós, mesmo nas nossas viagens, vamos a um sítio porque ouvimos falar dele, porque lemos sobre ele, porque vimos um programa e, portanto, todas estas realidades não físicas, a net, o digital, pode levar as pessoas a ter vontade de ir aos museus e é isso que se deve procurar. Da nossa parte, compete-nos tratar o património, preservá-lo, conservá-lo, estudá-lo, comunicá-lo, fazendo com que as pessoas regressem. E, por exemplo, o digital, eu gostava dentro da tal variedade de públicos, eu gostava de falar aqui num público que são os investigadores. Vou dar um exemplo internacional que eu considero fantástico, o Rijksmuseum. O Rijksmuseum tem, eu não sei se as coleções todas, mas quase todas online, com uma qualidade fabulosa, disponibiliza-as com qualidade de publicação, graciosamente, e portanto dá-nos vontade de ir conhecer as peças. Um investigador pode, com estes sistemas digitais, que está a estudar o assunto A, em concreto, correr o mundo todo e juntar todos os dados do assunto A que quer estudar e vai ter vontade um dia de ir olha que interessante, na Índia ou em Portugal, em Guimarães, existe uma peça semelhante a outra que eu estou a estudar nos Estados Unidos. Portanto, o digital, não haja dúvida nenhuma que é o caminho. Haja dinheiro, haja técnicos e haja as coleções preservadas para poderem ser fotografadas. Portanto, há aqui, como eu dizia, de um museu é um por todos, todos por uns, ou seja, não é abrir ao público, não é só funcionários, não é só um edifício, não é só tratar as coleções, é este conjunto todo para que possa ser devidamente comunicado e que faça com que as pessoas queiram visitar fisicamente os espaços. Muito bem, nós estamos mesmo na fase final e eu vou pedir a cada um dos participantes que em 30 segundos nos passem uma ideia que fique para o futuro. Pode ser o futuro próximo, pode ser uma ideia para lidar com este desafio provocado pela pandemia, ou não, a pandemia podia não ter existido, e, enfim, e o futuro continuaria a existir, e portanto precisamos de ideias para o futuro. Eu, se me permitem, vou agora dar a palavra ao Dr. Orlando Sousa e depois vamos encerrar com os outros participantes. 30 segundos com uma ideia, por favor. Soutor. Tem que ligar o som. Talvez a doutora Patrícia Remelgado? Já está. Já está. Eu diria o seguinte, então, em menos de 30 segundos. Nós temos que combater, em termos patrimoniais e de património, ou antes, não temos que combater, temos que evitar que a mundialização e a globalização produzam efeitos na nossa cultura e no nosso património. Uma descaracterização daquilo que é a identidade cultural. Exatamente. Muito bem. Esse é que é o combate, diria eu. Muito bem. Patrícia? Eu acho que o desafio que nos é colocado neste momento é continuarmos a trabalhar como temos feito, para que no momento em que nos for permitido retomar a nossa vida com alguma normalidade, as pessoas mantenham o interesse ou então ainda tenham mais interesse por conhecer o nosso património. E acho que todos os profissionais têm feito um esforço notável nesse sentido e vão certamente continuar a fazê-lo. Ou seja, fazer com que a relação se mantenha. Exatamente. E que se renove no pós-Covid. Certamente. Doutora Isabel. Os museus serão sempre um local com futuro, com peças e com público. E é do isso. passado. Não é? Eu costumo dizer que os museus são os olhos do passado postos no futuro e que nós, que estamos cá no momento, no presente, temos é que cuidar desse passado para transmitir ao futuro. Desse ponto de vista, são um elo de ligação entre o passado e o futuro. E nós, enfim, nós não, porque eu não estou ligado aos museus, mas a Soutora, enfim, e os outros participantes que estão ligados aos museus, são o presente que consegue articular o passado com o futuro.
Sem esse presidente era impossível fazer essa articulação. Doutora Alexandra. Também não tenho dúvidas que os museus vão resistir, vão continuar e se calhar mais importantes do que nunca. E para continuarmos com a nossa missão, se calhar também temos que estar mais do que nunca atentos ao outro, ao que aí vem, não é? E estarmos num papel de observadores, de receptores e solidários, cooperantes, e cumpriremos a nossa missão dessa forma. Ou seja, saber ver e saber ouvir. Ouvir, escutar o que vem. Para poder interagir. Sim. Professora Isabel Freitas, quer dar-nos o prazer de encerrar este webinar? Professor, muito obrigada. E muito obrigada por este prazer de encerrar o webinar. Realmente foi muito produtivo, falamos aqui bastante de partilha, muitas ideias foram lançadas, muitas ideias para o futuro também, e ficam muitos outros modos para conversas futuras, para futuros webinars. Neste momento, um agradecimento muito especial aos nossos oradores, um agradecimento muito especial às pessoas que nos acompanharam e que estiveram ligados aqui a este espaço Universidade Portucalense. Aos oradores, um abraço amigo, até breve. Cá nos encontraremos novamente, ou aqui ou nos museus, ou nos monumentos. Encontraremos certamente neste diálogo, nesta partilha entre as universidades ou entre a Universidade Portucalense e os monumentos e os museus. Ao professor Carlos Brito, muito obrigada pela oportunidade que deu aqui ao Departamento de Turismo, Património e Cultura, e estejam atentos à nossa agenda porque haverá outras propostas. Muito obrigada, Sr. Professor, pela oportunidade também. Obrigado a todos, uma boa tarde e uma excelente semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Boa tarde e até breve. Até breve.